O plano Collor, ele tem apresentado dois problemas principais. Um deles refere-se aos problemas da reforma monetária, que eu não vou discutir aqui agora. O outro, que eu vou detalhar um pouco agora, se refere aos problemas estruturais, como a dívida externa e o déficit público. O ajustamento do déficit público é, por enquanto, só prometido, mas não está garantido, uma vez que os impostos que o governo decretou, eles são impostos de via única, né? One way, eles são impostos que não vão permanecer no ano que vem. Então o ajustamento ele foi feito a curto prazo, mas não vai ser mantido a longo prazo. Além disso, a estrutura dos impostos predomina os impostos indiretos, que é uma estrutura regressiva. E no caso de uma estrutura regressiva, em geral, os pobres pagam relativamente muito mais que os ricos. Além disso, podemos considerar que nós temos um problema imediato se a recessão for muito forte, se nós chegarmos a alguma coisa que possa ser chamada de depressão. A depressão, no caso, vai fazer com que os impostos, a arrecadação com imposto caia e a despesa permaneça, porque a despesa tende a ser inelástica a curto prazo. Isso aí aprofundará o déficit a curto prazo. Sobre a dívida externa, podemos dizer que, em princípio, o plano Collor não tocou nesse problema, né? Então, e esse problema é um problema muito sério. A economia brasileira, desde o início dos anos 80, que foi onde o modelo de crescimento com endividamento externo foi paralisado, né? Desde aí a economia brasileira está estagnada e os preços, a inflação está ascendente. Então, um ponto efetivo para um programa de estabilização realmente que funcione deve passar por uma redução muito grande nos encargos da dívida externa. Sem passar por isso, qualquer programa de estabilização vai ser um falso programa. Finalmente, tudo isso aí converge também para o problema da concentração de renda. O plano a curto prazo, gerando desemprego e quarto salário, deve aprofundar a questão da concentração da renda. E, além disso, a estrutura do plano, o seu sistema de impostos para tentar resolver o déficit público foi uma estrutura regressiva, portanto, também concentradora de renda. Então, nesse sentido, essa estrutura regressiva, tudo isso aí pode voltar a provocar inflação no médio prazo. E, portanto, a inflação, no fundo, pode voltar e o conflito distributivo entre capital e trabalho pode voltar. E com ele voltaria, nesse caso, a inflação. Sob o aspecto político, o plano Collor de estabilização financeira deve ser visto em conexão com o próprio quadro eleitoral do qual o novo governo emergiu. As eleições para presidente de 1989 colocaram em confronto, no segundo turno, dois projetos bastante diferentes para o Brasil. Um deles, que nós poderíamos designar por projeto conservador, foi representado no segundo turno pelo candidato Collor, que afinal foi eleito. Collor, com seus adeptos e setores que o apoiavam, defendia basicamente uma redução do papel e do tamanho do Estado e um choque, né, econômico que pudesse sanear a situação do país, enfrentar a crise, sem, contudo, introduzir reformas sociais. Por outro lado, seu oponente, Lula, que tinha atrás de si os setores socialistas, social-democratas, a igreja progressista e a sociedade civil organizada, defendia
um remanejamento do Estado no sentido da sua democratização, que o Estado assumisse suas funções públicas e defendia também firmemente reformas sociais longamente bloqueadas, como a reforma agrária e outras. A eleição finalmente levou à vitória do candidato Collor, cuja popularidade havia nascido do seu curto governo no estado de Alagoas, um estado pequeno do Nordeste brasileiro, no qual ele se destacou pelo combate a certos funcionários públicos de altos salários, chamados marajás. Então, a sua campanha eleitoral foi essencialmente baseada na ideia da redução do Estado, né, em bases puramente morais. E, nesse sentido, ele conseguiu bastante apoio, sobretudo de setores populares desorganizados. Ao assumir o governo, Collor introduziu um forte e complicado programa econômico que prenuncia certos aspectos da sua administração. Eu gostaria de destacar, sob o ponto de vista político, dois que me parecem mais importantes. Um deles é a sua ideia de criar à força uma sociedade liberal por meios autoritários, né? Isso coloca em questão a efetividade, a qualidade desse projeto de liberalização, né, gerado de maneira coercitiva. O segundo aspecto diz respeito à situação da oposição, do movimento sindical e dos setores populares de um modo geral. Como ficarão eles, né? Quais as suas chances de se reorganizarem, de construírem uma nova base de poder para enfrentar os desafios colocados pela vitória dos setores conservadores? Essas me parecem as questões imediatas mais importantes do Brasil a curto prazo, do ponto de vista político. From a political point of view, the Collor Plan must be analyzed in connection with the results of the 1989 election for the presidency of Brazil. The election of 1989 was a confrontation at the second round between two quite different forces. On one side, there were the dominant sector, industrialists, landowners, military, and other sectors, which favored or struggled for an essentially conservative solution for the Brazilian crisis. They had several candidates disputing the first round, but Collor was able to unify the dominant interests at the second round and was also able to win the election with the complex of resources put at his disposition by the bourgeoisie, the media, etc. Their idea was to proceed with the liberalization initiated by the military regime and give a new shape to the same complex of interests. On the other side, there were the socialists, the social democrats, the Catholic Church, the trade unions, social movements of all sorts, which at the second round supported Lula, the candidate of the Workers' Party. Their platform emphasized social reforms,
especially land reform and distribution of income, and also some reform of the state, but especially in the sense of democratizing the state. Not exclusively reducing the state size and structure. The victory of Collor represented a great relief for the conservative forces. The victory was obtained by the populist appeal of the candidate, based on his popularity since he was governor of the small state of Alagoas in the northeast, when he fought the Marajás, some high civil servants of the state of Alagoas who earned high wages. His platform, essentially moral, appealed to many unorganized sectors of society. Well, as a president-elect, Collor was successful in amplifying his victory by making a tour in Europe, in the United States, Japan, and trying to isolate the opposition. He launched his stabilization program and proposed to society the creation of a liberal order. But two main questions remain and raise doubts about his prospects of being successful as a president. First, that idea of creating a liberal society from above, by coercion. It raises many doubts about the quality of the Brazilian polity after his government. The authoritarian methods he employs to introduce his measures poses many dangers for democracy in Brazil. Finally, there is the question of the situation of the opposition, the trade unions and social movements, which were defeated in the last election. Their position is difficult now after the launching of the Collor plan due to the recession, unemployment, and especially the attitudes of the government of confrontation of the left wing and the militant trade unions. The question is, what are the chances of them, what are their chances of building a new basis of power to struggle for their interests in the next future? O plano Collor, ele tem apresentado dois problemas principais. Um deles refere-se aos problemas da reforma monetária, que eu não vou discutir aqui agora. O outro, que eu vou detalhar um pouco agora, se refere aos problemas estruturais, como a dívida externa e o déficit público. O ajustamento do déficit público é, por enquanto, só prometido, mas não está garantido, uma vez que os impostos que o governo decretou, eles são impostos de via única, né? One way, eles são impostos que não vão permanecer no ano que vem.
Então o ajustamento ele foi feito a curto prazo, mas não vai ser mantido a longo prazo. Além disso, a estrutura dos impostos predomina os impostos indiretos, que é uma estrutura regressiva. E no caso de uma estrutura regressiva, em geral, os pobres pagam relativamente muito mais que os ricos. Além disso, podemos considerar que nós temos um problema imediato se a recessão for muito forte, se nós chegarmos a alguma coisa que possa ser chamada de depressão. A depressão, no caso, vai fazer com que os impostos, a arrecadação com imposto caia e a despesa permaneça, porque a despesa ela tende a ser inelástica a curto prazo. Isso aí aprofundará o déficit a curto prazo. Sobre a dívida externa, podemos dizer que, em princípio, o Plano Collor não tocou nesse problema, né? Então, e esse problema é um problema muito sério. A economia brasileira, desde o início dos anos 80, que foi onde o modelo de crescimento com endividamento externo foi paralisado, né? Desde aí a economia brasileira está estagnada e os preços, a inflação está ascendente. Então, um ponto efetivo para um programa de estabilização realmente que funcione deve passar por uma redução muito grande nos encargos da dívida externa. Sem passar por isso, qualquer programa de estabilização vai ser um falso programa. Finalmente, tudo isso aí converge também para o problema da concentração de renda. O plano a curto prazo, gerando desemprego e quarto salário, deve aprofundar a questão da concentração da renda. E, além disso, a estrutura do plano, o seu sistema de impostos para tentar resolver o déficit público foi uma estrutura regressiva, portanto, também concentradora de renda. Então, nesse sentido, essa estrutura regressiva, tudo isso aí pode voltar a provocar inflação no médio prazo. E, portanto, a inflação, no fundo, pode voltar e o conflito distributivo entre capital e trabalho pode voltar. E com ele voltaria, neste caso, a inflação. There are two main problems which has affected the Collor plan. One of them relates to the main implications of the monetary reform. The other, which I shall do a short consideration now, relate to the structural or long-term difficulties of Brazilian economy, like the fiscal deficit or the external debt. The fiscal deficit adjustment is just a big promise yet, since the central government revenue was achieved through a lump sum tax. At the same time, the crucial and special relation between the big capitalist corporation and the state is not being considered by the plan. So, the expenditure reduction are just superficial and cosmetic, affecting in first place the public workers and provoking the deterioration of the public service. Furthermore, the tax has been increased, thereby an indirect tax, in such a way that the poor will pay more than the rich one. The case of the fiscal deficit can become worse since the way of depression is open. In this case, we can return to the hyperinflation since the state expenditure are inelastic in short term and the tax revenue would certainly fall. On the other hand, the old and permanent problem of the external debt remains untouched by Collor's plan. Since the breakdown of the growing with that model in the early 80s, the Brazilian production is stagnated and the prices growing. Hence, the real point to the start point to the real stabilization policy must include
a reduction in the burden of external debt. Without a solution to that problem, the way to the emergence of inflation will be open again. Finally, it must be said that the Carlos plan, like any other stabilization program, will increase the income concentration. For example, the short-term monetary policy itself, which is producing wage cuts and unemployment, will certainly reinforce the income concentration. In the same direction, the tax structure has kept untouched since the majority of tax are indirect one. Consequently, the distribution conflict will be stimulated and will become a source of the inflation resurgence. A parte central do Plano Collor foi o confisco de todos os ativos financeiros, como, por exemplo, as cadernetas de poupança, depósitos à vista, aplicações no overnight e nas contas remuneradas. Isso foi feito através de uma reforma monetária, né, que trocou o velho dinheiro cruzado pelo dinheiro novo cruzeiro. Né. A taxa de troca foi de 1 por 1, no entanto, as pessoas não têm acesso à totalidade dos recursos no novo dinheiro, só uma parcela muito pequena. E isso foi feito de uma maneira pouco justa, na medida que os grandes especuladores financeiros que lucravam com a inflação foram tratados da mesma maneira que aqueles que poupavam durante toda a sua vida para comprar uma casa ou para comprar um novo carro, e mesmo aqueles que poupavam, os ganhadores, os assalariados que poupavam para alguma emergência. É óbvio que tal situação conduz à recessão, na medida em que, se as pessoas não compram, né, a indústria não produz. A indústria imobilística, por exemplo, está paralisada desde 15 de março. Desde essa data, a sua produção é praticamente zero. Né? Algo semelhante acontece também com a indústria da construção civil. A situação tende a tornar-se pior na medida em que essa recessão se espalhe pelo conjunto da economia, né, e torne-se mais profunda, podendo atingir até a depressão. O problema central do plano é que ele trata a inflação exclusivamente como uma questão monetária e não há nenhuma perspectiva nos próximos 2 anos de crescimento econômico a partir dos instrumentos definidos no próprio plano. Assim, nós estamos numa situação em que possivelmente a inflação tenha sido amordaçada monetária, do ponto de vista monetário, tenha sido possível conseguir reduzir as taxas de inflação, mas a verdadeira causa da inflação, que é a disputa pela produção nacional, permaneça, particularmente considerando o fato de que a produção nesse período não aumenta e, antes, pelo contrário, tende a diminuir. As condições de vida da classe trabalhadora brasileira, que tem se deteriorado bastante durante esses últimos 10 anos, como decorrência do ajustamento da economia à crise da dívida externa, com o Plano Collor tende a piorar um pouco mais, na medida em que, como resultado do plano, o desemprego tende a crescer, assim como os salários estão sendo reduzidos. A redução dos salários tem atingido, em média, a taxa de 25% a 30%, né, em alguns casos chegando mesmo até a 60%. Enquanto que o desemprego na cidade de São Paulo aumentou de março para abril em 15%, de acordo com o DIEESE. Essa situação, do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira, é extremamente preocupante na medida em que a recessão pode aumentar, ela tende e pode se transformar, inclusive, numa depressão, numa situação em que
A Seguridade Social no país é extremamente frágil e não consegue dar conta desses problemas. Particularmente o seguro-desemprego, né, que paga uma taxa extremamente baixa e dura somente 3 meses. Além disso, né, no que diz respeito à queda de salários, né, os salários hoje estão sendo reduzidos depois de um longo processo de queda de salários que já vem durando 10 anos. O que nós podemos dizer, né, é que, mais uma vez, os trabalhadores brasileiros estão pagando um altíssimo preço para combater a inflação. After about 10 years of adjustment to external debt crisis, the Brazilian working class has its condition of life worse and worse. And now, after Collor Plan, which aim to combat inflation, it's get worse. We have seen wage reductions and unemployment. In São Paulo, the big industrial city of the country, unemployment increases by 15% from March to April this year. In average, wages are being cut by about 25–30%, and in some cases it has reached 60%. This situation for the working class is very difficult as long as recession goes deeper into depression, and we have not in Brazil a large unemployment benefit. Unemployment benefit lasts for just 3 months in Brazil. Even the central government is applying such policy. According to their objective, it will be sacked about 20,000 public workers. So we can say that the Brazilian working class is paying a high price to combat inflation. Okay. The Collor Plan central part are the confiscation of all kinds of financial assets, like saving deposits, current account deposits, government bonds, and so on. It was made through a monetary reform which exchanged the old money cruzados for the new one cruzeiros. The exchange rate was 1 by 1, but people could not access all the balance in the new money. On the other hand, it was made in an unfair way. The great speculators, financial speculators, were making profits from inflation, were treated the same way like wage earners and the one who was saving to buy a house or a car. The consequences of this are obvious. People cannot buy, and so industry cannot produce. For example, the automobile industry in Brazil has stopped its machinery. Since March 15th, nothing has been produced. It's producing zero. The same thing is happening in the housing construction. The great consequence of this policy is an economic recession. On the other hand, the plan has not provide an instrument for economic growth. So, for at least 2 years, we have not any policy towards economic growth. In this sense, our perspective is that we can be only eliminating inflation, high inflation, but not eliminate the original cause. It means that to eliminate inflation in Brazil, it's necessary to produce more
in order to satisfy people and in order to eliminate the poverty. It can be made through economic growth, and the plan is just a monetary plan which not make anything in the way of increasing production, increase the quantity of goods disposable for the people.